aí, pessoal, fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Muito bom dia para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Nessa manhã nós queremos fazer um bate-papo que seja bacana, um bate-papo de fé. Queremos fazer a nossa sétima live, né? Nós já estamos na sétima live, sétima semana de confinamento, nem parece. E apesar de ser minha sétima live, eu continuo ainda me sentindo como na primeira vez. Muito inexperiente, mas tenho certeza que Deus pode falar através de nós. Então, gente, eu quero convidar vocês nessa manhã para a gente subir o monte, para a gente deixar um pouquinho esse contexto de pandemia, esse contexto de preocupação que assola não apenas algumas localidades do mundo, mas o mundo inteiro, todo mundo nesse contexto. E vamos para um lugar tranquilo. Vamos fazer aquilo que Jesus fazia, né? Ele subia o monte e ia para um lugar tranquilo, ficava ali orando, passava a noite e depois ele descia completamente revigorado. Então o convite que eu faço para vocês nessa manhã é de revigoramento, né? Se é que existe essa palavra, de tomar um novo ar, um novo fôlego, né? E olhar as coisas sob um outro prisma. Gente, no domingo passado nós começamos a falar de um sermão ou de uma palestra que teve uma duração enorme. Um dos 5 maiores textos registrados no livro de Mateus, que é uma mensagem do contra. Inclusive o nosso título na semana passada era A Mensagem do Contra. Por que mensagem do contra? Porque é uma mensagem com princípios e valores que vai totalmente contra aquilo que nós estamos vivendo enquanto humanidade. É uma mensagem que fala que o pobre é que é feliz. Feliz é o manso, feliz é o que chora. Então é uma mensagem completamente antagônica e paradoxal para os dias de hoje, para tudo que nós conhecemos, enquanto valores que o mundo tem sustentado. E vale dizer que essa palestra ela foi feita por alguém que tem no seu currículo algumas características de muito peso, né? Eu diria de maior peso possível. O palestrante ele estava lá no princípio de todas as coisas, estava lá no princípio da criação. Esse palestrante ele foi profetizado por muitos profetas centenas de anos antes de nascer. E esse palestrante agora se encarna há 2000 anos atrás e vem falar conosco, seres humanos, em carne e osso, sobre o que é ser feliz. Então, gente, novamente nós falamos aqui que a felicidade ela é uma busca totalmente autêntica e necessária do ser humano. O problema é onde o ser humano tem buscado a felicidade. E esse palestrante, que é Jesus, ele vem falar conosco neste sermão sobre a verdadeira felicidade. Então veja bem, eu queria ler até aqui com vocês, é apenas um versículo de Mateus capítulo 5 e o verso 4. Né? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Gente, nessa versão que eu li, é a versão na linguagem de hoje, né? A Bíblia na linguagem de hoje. Mas na versão atualizada, usa um termo que tornou esse sermão famoso, que é bem-aventurado. Inclusive, nós conhecemos muito esse sermão como o sermão das bem-aventuranças. Então, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma felicidade que extravasa qualquer sensação de felicidade que a gente já tem experimentado aqui. É uma felicidade plena, uma felicidade que preenche o coração do ser humano de uma forma plena. Então é sobre esta felicidade que Jesus está falando aqui. Né? Ser feliz no seu limite, no seu âmago, no seu significado mais profundo. E aí Jesus não fala que talvez seja feliz, que talvez é feliz o que chora, talvez seja feliz o que é humilde e o pobre de espírito. Ele não está dizendo de uma possibilidade apenas, ele está fazendo uma afirmação categórica. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é. Bem-aventurado é. Vale dizer que no começo desse texto de Mateus 5, Jesus está falando aqui
ele chama os seus discípulos, né? Ele entra no monte e começa a falar com os seus discípulos. Mas em seguida ele é rodeado por uma multidão. Então Jesus fala com aquelas pessoas que querem segui-lo, que querem realmente beber dos seus conhecimentos, mas ele fala com uma multidão. Então Jesus fala com todos. Por isso hoje aqui no Instagram eu estou falando com todo mundo sobre esse texto. Esse texto precisa chegar na sua casa. Esse texto precisa chegar até você. Você precisa finalmente entender, ou mesmo que você já tenha ouvido esse texto, você precisa novamente refletir sobre o que é ser feliz. O que é felicidade? Que não tem nada a ver com a felicidade que a gente tem encontrado por aí. Então veja bem, Jesus fala sobre o que é ser feliz. E ele começa a desenvolver este sermão, esta palestra, esta grande palestra, através do que a gente pode chamar de passos, né, ou degraus. Primeiro, segundo, terceiro degrau. E esse desenvolvimento ele é absolutamente coerente. Então lá em Mateus capítulo 5, no verso 3, a primeira coisa que Jesus fala sobre felicidade é: feliz aquele que é pobre de espírito. Isso é uma coisa muito antagônica. É uma coisa totalmente paradoxal. Feliz o que é pobre. Isso não tem nada a ver com o que a gente aprende, o que a gente vive. Aqui nesse plano terrestre que nós vivemos, feliz é o rico. Né? Feliz é o que tem posses. Feliz é o que tem status, ou que tem coisas das quais ele possa se gloriar, aquisições que ele tenha adquirido ao longo da vida. Mas Jesus fala que feliz é o pobre. Pobre de espírito, ou humilde de espírito. Por quê? Meus queridos amigos, Jesus está falando aqui sobre o significado do que é ser humilde. O que é ser humilde? Humildade implica em autoesvaziamento. Ninguém pode ser feliz estando cheio de si. Ninguém pode se encher de Deus entendendo que Deus é amor, que Deus é o sumo bem, que Deus é a essência da vida, que Deus é o que verdadeiramente dá razão para as nossas vidas, que Ele é a fonte de vida eterna, a fonte de luz permanente. Ninguém pode se encher dessa luz e sentir alegria profunda sem se esvaziar de si mesmo. Então, o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza, que reconhece que ele nada tem, que ele nasceu sem nada e que ele precisa então se encher da luz de Deus. E a partir disso, ser pobre de espírito não é apenas reconhecer que Jesus fez uma mensagem muito bonita. Às vezes a gente tem pessoas que admiram a pessoa de Jesus, mesmo não sendo cristãs. Certa ocasião eu conversava com uma amiga sobre Jesus e ela falava: Jesus foi um grande cara. Não adianta achar que Jesus foi um grande cara e fez uns sermões muito legais. Isso é muito pouco. É importante que nós entendamos que Jesus, ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E que ele é o sumo bem. A partir disso, nós vamos então entender que nós precisamos nos encher dele. Vou dar uma pequena pausa aqui e mostrar aqui meu filhote, Filipinho. Filipinho, fala bom dia pra galera. Olá. Tudo bem? Tudo bem aí, não? Esse aqui é o meu fiel escudeiro, meu fiel amigão de todas as horas. Beleza? Então, gente, não basta a gente achar esse discurso bonito. Ele tem que ter uma aplicação prática na nossa vida. É tanto que quando esse palestrante conclui esse sermão, ele faz uma comparação às pessoas que ouvem e praticam e às pessoas que ouvem e não praticam. As pessoas que ouvem as palavras de Jesus e não as praticam são semelhantes às pessoas que constroem a sua casa em cima de um alicerce arenoso. Quando vier a tempestade, essa casa não se sustenta. Quando vier a pandemia, quando vier a depressão profunda, quando vier as calamidades da vida, e elas virão sobre todas as pessoas, não importa o seu credo, não importa no que elas acreditam, se essa casa não estiver bem alicerçada e fundamentada, ela não resiste. Então não basta achar bonito, não basta achar Jesus um grande cara, ou achar as suas palavras muito bonitas. É necessário buscar a aplicação delas. Então Jesus começa esse sermão dizendo: feliz o pobre de espírito. Por quê? Porque o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua fraqueza, é aquele que reconhece a sua fabilidade, a sua total dependência de Deus. Esse é feliz, porque a partir do momento que você se esvazia, então você consegue se encher de Deus.
Depois, na sequência, Jesus fala sobre o segundo passo da felicidade. E aí, novamente, eu repito. Ele não está dizendo que talvez seja feliz a pessoa que age dessa maneira. Ele está dizendo que é feliz. Ele está fazendo uma afirmação categórica. E aí nós vamos então falar agora sobre felizes os que choram. Gente, que é uma coisa mais antagônica do que essa. Feliz o que chora. É como se eu estivesse dizendo feliz o triste. Feliz o infeliz. Então essa mensagem é realmente a mensagem da pirâmide invertida. É um grande paradoxo. Felizes os que choram. Gente, nós choramos na vida por muitos motivos. Há muitos motivos que nos levam às lágrimas. Se vocês que estão me assistindo aí quiserem relatar algum tipo de situação que leva vocês às lágrimas, eu, por exemplo, durante muito tempo tinha dificuldade de chorar, inclusive por entes queridos que morriam. Então tem gente que chora por motivo X, mas não chora por motivo Y. Né? E vice-versa. Cada um tenha uma sensibilidade mais aflorada para um lado ou para o outro. Mas o fato é que nós choramos por muitos motivos. Mas quando Jesus fala felizes os que choram, o que será que Jesus quis dizer com isso? Então seria interessante a gente falar aqui sobre o que Jesus não quis dizer. Né? Então, que tipo de choro que Jesus não quis dizer neste sermão? Vocês já choraram ou conhecem pessoas que já choraram de inveja? Esse com certeza não é o choro que Jesus está se referindo. Ai, aquela pessoa tem aquela coisa que eu não tenho. Ai, que ódio, que raiva. E aí a pessoa começa a chorar. Ou então a pessoa que chora de ódio. Isso é uma coisa não muito incomum. Porque, como seres humanos, nós somos também feridos, somos sensíveis. E às vezes algumas palavras ou atitudes nos ferem profundamente e nos geram rancor, ódio. E isso muitas vezes nos leva às lágrimas. São situações que podem nos levar ao choro. O remorso. O remorso também é um sentimento muito ruim. Pode também nos levar às lágrimas. Eu posso até citar aqui um exemplo bíblico. Vocês conhecem, aqueles que assistiram aqui o Príncipe do Egito, aquela animação da DreamWorks, que fez muito sucesso, se eu não me engano, lá no ano 2000, né, por aí. Naquela animação, e o texto está registrado também na Bíblia, no livro do Êxodo, né? O que acontece ali? Depois de muita insistência, depois das 7 pragas, Faraó deixa o povo hebreu ir embora do Egito, onde eles eram escravos, e eles então atravessam o Mar Vermelho e tem toda aquela história. Porém, depois que isso acontece, o Faraó se arrepende. Ele se arrepende, ele sente remorso por ter libertado o povo, e ele chora. Ele chora por isso e vai atrás novamente do povo hebreu. Então esse tipo de choro com certeza não é o choro que Jesus está se referindo. Então qual é o choro que Deus está se referindo ao final de contas? Pelo que nós devemos chorar? Meus queridos amigos, nós devemos chorar ao reconhecer que nada somos. E mais do que isso, devemos chorar pelos nossos pecados. Sabe, hoje em dia nas igrejas evangélicas e nas pregações em massa, a gente ouve muito pouco se falar sobre pecado. Porque o pecado não é uma pregação interessante. Não é uma pregação que dá ibope. Falar sobre pecado afasta os ouvintes. Afasta os telespectadores. Então muitas vezes se opta por falar sobre coisas mais tranquilas, mais light, né, que massageiam o ego do homem, do ser humano, do homem e da mulher. Mas é importante nós falarmos sobre o pecado. O que é o pecado, afinal de contas? O pecado foi aquilo que aconteceu no início da criação e que pôs um abismo, pôs uma separação entre os homens e Deus. Então o pecado é tudo aquilo que verdadeiramente nos afasta e nos separa de Deus. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, e a Bíblia fala categoricamente que todos pecaram e carecem da glória de Deus, então não existe puro, não existe justo, não existe uma pessoa boa aos olhos de Deus nesse planeta, e nunca houve, a não ser Jesus, que é o próprio Deus encarnado. Então, querido, nós choramos quando reconhecemos que pelas nossas próprias virtudes, pelas nossas próprias características naturais, nós não conseguimos alcançar a justiça de Deus. Nós não conseguimos alcançar a aprovação de Deus. É um reconhecimento do nosso pecado. Por quê? Quando nós reconhecemos o nosso pecado,
então Jesus se torna precioso para nós. Quando nós reconhecemos que nós somos vazios, que nós nada temos, então Jesus se torna tudo para nós. Sabe, meus amigos, por que Jesus hoje em dia não é tão importante para as pessoas? Porque as pessoas estão cheias de si. Quando você está cheio de si mesmo, Jesus não te é tão precioso assim. Ele se torna apenas um grande cara, como eu citei no início dessa live. Eu quero dizer com isso, quando eu falo que você é pecador, que você é pobre, cego e nu aos olhos de Deus, eu não quero dizer que você é uma pessoa ruim, mau caráter, aos olhos da sociedade. Talvez aos olhos da sociedade, eu vou usar aqui o meu exemplo, talvez aqui aos olhos dos meus vizinhos, que eu falo oi, cumprimento, dou bom dia, talvez aos olhos deles, ou até aos seus olhos, que é meu amigo aqui no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, talvez eu seja uma pessoa boa. Mas eu quero dizer para você, com bastante propriedade, conhecendo quem eu sou. Eu não sou uma pessoa boa. Se você me acha uma pessoa boa, é que você não me conhece de verdade. Você não sabe o que passa aqui dentro. Você não sabe quem eu sou na minha essência. Eu quero dizer para você que eu e você somos igualmente pecadores. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos alcançar a justiça de Deus. O padrão de justiça de Deus é perfeito. O padrão de justiça de Deus não é o padrão de justiça do homem. Então eu posso rotular algumas pessoas como sendo muito boas, muito legais. Olha que justa, olha que pessoa justa aquela. Ela sempre ajuda o próximo, sempre está dando esmola, sempre dá uma cesta básica, sempre se anula para ajudar os outros. Isso pode ser uma coisa muito boa, mas é necessário que eu me esvazie completamente para que eu alcance a justiça de Deus, para que Jesus seja precioso para mim como salvador da minha alma. É importante que eu entenda que o padrão dele é perfeito e que o meu, por mais que eu cometa muitos atos de justiça, em algum momento, de alguma forma, no decorrer do meu dia, eu cometo algum pecado. E isso me afasta de Deus. Eu quero dizer para você, antes de desenvolver aqui e ir para a conclusão, que você e eu, nós somos muito mais pecadores do que você imagina. Uma vez eu ouvi aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, que é alguém que eu admiro muito, ele dizendo assim, né, que existe um estudo que disserta que nós pecamos ou temos pensamentos pecaminosos, porque nós pecamos de 3 formas básicas, né? Pensamentos, palavras e atitudes. Palavras e atitudes, a gente pode conhecer gente muito boa por aí. Agora, pensamentos, aí pegou pesado, né? Uma pessoa pode ser muito boa, mas em algum momento ela pode pensar bobagem, certo? Por exemplo, adultério. Jesus fala que se você olhar um homem olha para uma mulher ou vice-versa, e ele não faz nada, ele não adultera, ele não traz sua esposa, mas no seu pensamento ele deseja ter alguma coisa com aquela pessoa, ele já adulterou. Então, gente, percebe que o padrão de Deus não é pequeno. É perfeito, é a perfeição. Então, voltando ao exemplo do Hernandes Dias Lopes, a gente tem mais ou menos 10 mil pensamentos pecaminosos por dia. Essa é a média. 10 mil por dia. Então, o que você precisa? Você precisa de um advogado. Você precisa de alguém que te representa junto ao Pai. E esse alguém é Jesus. E Jesus aqui no Sermão do Monte, ele está dizendo que você tem que chorar. Felizes, cheios de vida, são os que choram. Né? Porque os que choram são aqueles que reconhecem realmente que são pecadores. Por fim, já para concluir, qual que é a promessa de Jesus, a promessa de Deus nesse texto? Bem-aventurados, ou mais que felizes, são os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Gente, isso é promessa de Deus. Os que choram, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo como o salmista lá no Salmo 40, verso 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele é o meu auxílio, o meu libertador. Quem passa por esse reconhecimento, por esse auto-reconhecimento, recebe o consolo de Deus. E o consolo de Deus não é um consolo pequeno. O consolo de Deus não é um tapinha nas costas falando, não fica assim não que vai melhorar. O consolo de Deus é um consolo pleno. E quando Jesus está falando aqui de consolo pleno, ele está falando de uma coisa que não é só limitada a esse período que nós vivemos aqui nesse planeta e a este plano terrestre. Mas ele está falando de uma felicidade eterna. Ele está falando de uma felicidade permanente, que nunca acaba. Ele está falando aqui
da verdadeira vida, que é uma vida que começa aqui e continua após este corpo nosso terrestre, carnal, descer à sepultura. Queridos, eu não estou falando de uma coisa que eu acho que pode dar certo. Eu estou falando de uma coisa que eu tenho absoluta convicção. Esse pregador, ele não falou só isso. Ele falou sobre várias coisas que aconteceram e estão acontecendo. Inclusive essa pandemia que você e eu estamos aí confinados nessa quarentena, isso já tinha sido predito por Jesus no seu sermão profético, onde ele falou sobre epidemias, guerras, rumores de guerras, fome, pestes. Tudo isso está acontecendo conosco. Ele também está falando que feliz é aquele que chora, porque será consolado. Querido, eu quero te dizer que é muito melhor você chorar agora pelos seus pecados para receber o consolo eterno do que você sorrir agora, viver uma vida de muitos sorrisos, muitas gargalhadas, muito prazer, achando que você é bom, achando que você não precisa de Jesus, para que depois você chore eternamente. E será um choro profundo. Eu preciso dizer isso para você porque eu te amo. Eu preciso dizer para você porque eu me preocupo com você. Se eu fosse optar em não fazer essa live pelas minhas condições, pelo meu nervosismo, ou pela minha falta de capacidade de comunicação, eu preferia não fazer. Mas o que me traz aqui nessa manhã, nesta live aqui no Instagram, gente, é realmente o meu compromisso com Deus e o meu compromisso com você de trazer essa mensagem. É importante, é fundamental, é indispensável que você reconheça o seu pecado e que você chore por isso. Deus faz isso porque Ele te ama. Ele traz essa mensagem porque Ele quer que você realmente receba o consolo. O diabo, inimigo das nossas almas, ele faz o contrário. Ele faz assim, ele faz o que ele falou para Eva no jardim e para Adão também. Aproveite a vida, seja feliz, faça de tudo que você quiser, né? Faça tudo que te dá prazer. Esqueça religião, né? Jesus, essas coisas, essas bobagens. Aproveite a vida, curta, seja bom aos teus olhos. Só que depois ele vai te pagar com um choro eterno. Eu quero encerrar dando um exemplo aqui, me veio à cabeça agora. Certa ocasião no trabalho, uma pessoa, não sei se eu já falei sobre isso nas lives anteriores, mas no trabalho eu conversando com uma pessoa ali do trabalho, e a gente acabou entrando no assunto de fé, e ele disse assim, puxa, se eu morrer e não for para o céu, vai ser muito injusto. Olha só. Uma pessoa que faz uma afirmação dessa, ela está confiando completamente na sua justiça própria. Mas eu quero te dizer que a sua justiça própria ela não é suficiente para te levar ao céu. Tá bem, queridos? Então eu encerro dizendo, feliz o que chora, porque será consolado. E esse consolo, ele tem uma duração eterna. Vai ser uma festa eterna. Vai ser uma alegria profunda, indizível, uma alegria sem medidas, sem condições de ser mensurada e uma alegria eterna. Então, que Deus abençoe você, que Deus enche o seu coração de paz, que naquilo que eu não consegui comunicar com as minhas muitas limitações, que Deus, através do seu poder, do seu Espírito Santo, possa falar no seu coração. Amém? Beijão, gente. Nos encontramos aí na estrada da vida.